Hoje, a gente vai mergulhar na história de Ezequiel. Ele foi um profeta com visões bem estranhas e atos chocantes, mas que carregavam uma mensagem urgente para um povo que estava no exílio. A missão que ele recebeu de Deus era, olha, quase impossível. Pois é, essa era exatamente a situação do Ezequiel. Imagina só, ser arrancado da sua casa e lá no exílio receber essa tarefa gigantesca de confrontar o seu próprio povo com uma verdade que eles simplesmente não queriam aceitar. Para a gente conseguir entender as visões dele, primeiro a gente precisa entender quem era esse homem e o mundo caótico em que ele vivia. Afinal, quem era Ezequiel? A história de Ezequiel acontece bem no meio de uma catástrofe nacional. O povo dele foi levado para a Babilônia em 3 levas. Ezequiel foi na segunda, sabe? Tirado da terra dele junto com outros 10.000 líderes e gente importante. E o Ezequiel tinha uma função dupla. Ele era sacerdote e também profeta. O que isso quer dizer? Que ele não falava por si mesmo. A tarefa dele era ser um canal direto, um porta-voz de Deus para a comunidade que estava exilada. A carreira dele como profeta começa com uma visão, uma visão de tirar o fôlego, meio assustadora. Criaturas com 4 faces, rodas dentro de rodas, tudo coberto de olhos. Essa imagem super estranha tinha um significado muito forte. O poder de Deus não estava preso lá no templo em Jerusalém. Ele estava ali, com eles, no exílio. E a primeira mensagem que o Ezequiel teve que entregar não era, nem de longe, uma mensagem de conforto. Era um aviso bem sombrio. A cidade que eles tanto amavam, Jerusalém, estava prestes a ser destruída. O problema é que o povo se recusava a ouvir. Então, o que ele fez? Ezequiel basicamente transformou a profecia em teatro de rua. Ele começou a fazer umas performances públicas bem dramáticas, até bizarras, para que ninguém pudesse ignorar a mensagem do que estava por vir. Ele chegou a usar o próprio corpo como se fosse um outdoor. Num ato simbólico super chocante, ele raspou todo o cabelo e a barba. E cada parte do cabelo representava um destino terrível para o povo de Jerusalém, como dá para ver aqui. Era uma mensagem impossível de ignorar. Mas por que tudo isso? Por que esse juízo tão severo? A razão era a hipocrisia e a idolatria que tinham se enraizado bem no coração da nação, chegando até o lugar mais sagrado de todos. Numa visão, Ezequiel é levado até o templo e descobre uma coisa chocante. A corrupção vinha de cima. Os próprios líderes de Israel, a portas fechadas, estavam adorando ídolos, totalmente convencidos de que ninguém jamais descobriria o segredo deles. E aqui talvez venha um momento mais triste do livro, a partida da presença de Deus. E isso não aconteceu de uma vez só. A glória divina foi se retirando aos poucos, em 4 estágios, como se estivesse esperando, relutantemente, por um sinal de arrependimento, que nunca veio. Essa partida da glória divina foi o ponto final, a remoção da proteção. Com isso, a destruição da cidade era inevitável. E as profecias sombrias de Ezequiel se confirmaram da forma mais devastadora possível. Mas aí acontece uma virada na história. Depois da queda de Jerusalém, a mensagem de Ezequiel muda radicalmente. O profeta do juízo se torna o mensageiro de uma esperança incrível, de uma restauração que parecia impossível. Essa mudança de tom fica super clara numa visão que é inesquecível. Ezequiel é colocado no meio de um vale que é literalmente um cemitério a céu aberto, coberto de ossos humanos secos. E no meio desse cenário de morte total, Deus faz uma pergunta que desafia a lógica. Será que esses ossos podem viver? Ao comando de Deus, um milagre começa a acontecer. Ouve-se um barulho, um tremor, e aqueles esqueletos espalhados começam a se juntar, a se reconectar. Tendões e carne aparecem sobre eles, formando corpos de novo. Mas os corpos ainda estavam sem vida. Então veio um segundo comando, profetizar ao fôlego. O Espírito de Deus soprou sobre eles, e o que antes era um vale de morte se transformou num exército enorme, vivo, de pé. Tá, mas o que isso tudo significava? O sentido dessa visão era muito profundo. Não era sobre uma ressurreição literal, mas um símbolo poderoso de que a nação de Israel, que se sentia morta, sem esperança no exílio, seria restaurada, trazida de volta à vida pelo poder de Deus. E é com base nessa promessa que a gente entra na parte final do livro, que culmina na visão definitiva de restauração e de esperança para o futuro. As profecias de Ezequiel terminam com promessas de uma renovação. E não é qualquer renovação, não. É uma transformação espiritual. Um novo coração, um novo espírito, um novo templo
E o mais importante de tudo, o retorno da glória de Deus. E é assim que tudo se fecha, né? O livro que começou com aquela partida dolorosa da presença de Deus, ele termina com a maior promessa de todas, a do seu retorno permanente. A história se completa, passando do juízo para a esperança e da ausência para a presença eterna. Uma jornada e tanto, não é?